Hoje eu estou recebendo aqui no podcast da Faculdade do Comércio a gerente de planejamento da Faculdade do Comércio, também professora. Ela coordena vários projetos aqui. É a minha chefa, eu chamo ela de chefa, né? Não chamo ela de chefe. Professora Daniela Oliveira, seja muito bem-vinda. Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, é um trabalho mútuo em conjunto, né? É verdade, eu trabalho aqui não a 4 mãos, né? A 6, 7, 8, a várias mãos, mas hoje aqui tem 6 mãos. Tem eu, a professora Daniela e a querida produção. Aí, produção. Bom, e você que assiste a gente, que acompanha a gente, ou que está ouvindo esse material, esse conteúdo, seja na plataforma de estudos ou nas plataformas de podcast, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre os desafios de estudar, né? A gente sabe que tem muitos desafios quando você vai estudar, desafios financeiros, desafios de tempo, desafios de tecnologia. E se teve alguém que passou por perrengue para estudar, só que fez vários cursos, aprendeu a lidar com tudo isso, é a professora Daniela. Quantos cursos que você fez? Vamos pensar que em graduação eu tenho 6 cursos, sendo que apenas um deles é presencial, que permeia a pedagogia. E aí eu vou para a área de negócios com recursos humanos, marketing, segurança do trabalho, desenvolvimento e estratégia de pessoas. E aí eu sigo para pós-graduação com mais ou menos outros 6 ou 8 cursos, dentre eles tecnologias do ensino à distância, docência do ensino superior, MBA de gestão de pessoas, um MBA de educação corporativa, gestão de projetos e o mestrado em governança corporativa com foco da administração. 6 graduações e 6 pós-graduações. E o mestrado. E um mestrado. Como é que arruma tempo para tudo isso? Na verdade, você não arruma tempo. Você objetiva o que você quer construir de carreira e você começa a entender que quanto mais você desenvolve as suas habilidades e as suas percepções, você tem espaço no mercado. A concorrência é muito grande. Então, todas as escolhas vão ter dois lados, o positivo e o negativo. E aí eu sempre trabalho com que a minha escolha, a parte mais fofa é o positivo. Aquilo que eu sei que eu vou ter que desistir, como a saída com os amigos, a ida a shows, ao cinema, né? Ficou para um segundo momento, porque o meu objetivo maior era a conclusão dessas formações, até para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. Legal. Você sempre priorizou os estudos ou isso aconteceu depois, quando você ficou mais velha, mais madura? Como é que foi isso? Gente, ele tá me chamando de velha, né? Não, Vocês mais velha assim, mais perceberam, né? experiente. Entendeu? Eu já falei com receio, eu falei, meu Deus, falei mais velha. Não. Ok, não, mas tudo Surgiu, bem. surgiu na fase adulta? Ou desde criança você já era apaixonada por estudar, assim? Porque Eu tem te que ter um pouco de perdoo. paixão. Dessa eu te perdoo. Não, tô brincando, isso não me afeta. Na verdade, para mim, a educação, ela sempre foi um alicerce de desenvolvimento, não só humano, como de pessoa. Eu entendi desde muito nova que era através da educação e da aprendizagem que eu poderia chegar onde eu queria. E eu objetivava e sempre objetivei algo muito maior. Então eu olhava e falava, poxa, mas se fulano consegue, se Beltrano consegue, eu também consigo. Então as histórias sempre me inspiraram. Eu observava a minha vizinha que levantava cedo, ia trabalhar, muito bem arrumada, e ela tinha uma autonomia de vida. Eu falava, eu quero aquilo para mim. É aquilo que eu quero para mim. Então eu sempre me colocava dentro desse setor. Ah, é ali que eu quero estar. Então eu observava como as pessoas se comportavam. Quais eram os caminhos que ela buscava? E aí eu fui observando e falei, ah, então eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Mas isso requer uma disciplina muito grande, desde Sim. muito nova. Mas você admirava, então, as pessoas que estavam construindo uma carreira. Essa sua vizinha, além de trabalhar bastante e estar bem arrumada, ela estudava muito? Estudava. Ela já cursava a faculdade, tinha um carro próprio. E você acompanhou de perto. Acompanhei de perto. Você admirava, você mirava à distância ali. Eu vou Eu chegar. vou chegar. Literalmente. Aos finais de semana, quando ela me dava espaço para nós conversarmos, nossa, era uma alegria. Eu queria entender como que era o mundo dela, esse mundo corporativo. Eu queria fazer parte, porque eu ainda era garotinha do bairro.
Eu ainda não tinha me firmado, né? Eu estava ali no meu ensino fundamental, no meu ensino médio. Então, eu objetivava literalmente a olhar, mirar no ídolo, a importância do ídolo, né? De admiração. Então, o quanto é importante você saber que você está sendo visto. E eu olhava e falava, eu quero isso para mim. E ela trabalhava o dia inteiro, estudava, aos finais de semana fazia trabalhos. Eu falei, se ela pode, eu também posso. Então eu vou construir. Você tinha uma referência positiva do lado de casa. Tinha uma referência positiva do lado de casa. Agora, antes da gente aprofundar essa história, quem são seus pais? De onde eles vieram? Como que é essa história? Meus pais, como a maioria dos paulistas e paulistanos, são 2 nordestinos que saíram de Pernambuco e da Paraíba para fazer a vida em São Paulo. E foram trabalhar no comércio varejista. O meu pai foi trabalhar numa lanchonete e a minha mãe foi ser vendedora do bairro, né? Então, a questão do empreendedorismo, a questão de fazer a vida, ter a casa própria, através dos estudos, que os filhos não tivessem a mesma profissão. Então, a minha vida é tão comum quanto a de vocês que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo. Dá para chegar lá. E quem vê você hoje como gerente aqui na Faculdade do Comércio e com várias responsabilidades e com todas essas formações, não imagina que você também veio de uma origem simples, uma origem humilde. Seus pais vieram lá do Nordeste para conseguir, na época, dar sustento para os filhos, né? Porque os nossos pais, o que eles podiam fazer nesse momento era isso. Só que além do sustento, eles também te apoiaram na educação. Apoiavam na educação, mas veja, apoiavam na educação, mas quando eu escolhi a profissão, eles já não gostaram muito, eles já ficaram com o pezinho atrás. Porque na visão deles, assim como na maioria, as profissões admiradas são o engenheiro, o médico, o doutor. Quando eu disse serei professora, aquele sorriso largo da boca, né, deu uma certa decaída. E confesso para você que aquilo mexeu comigo. Porque você olha e eu dizia, bom, eu sou a filha mais velha de 2 irmãos, meu irmão do meio e a minha irmã mais nova, eu quero ser orgulho para os meus pais, né? Então ali eu dei uma certa... Patinei e falei, não, vou para a área administrativa e fui fazer contabilidade. Trabalhei na área contábil, trabalhei inclusive no prédio antigo ali na Paulista, no PAB Justiça, e conheci N advogados da área tributária, né? Mas os anos passaram e onde foi que nós caímos no colo novamente? Na educação. Como que se voltou para a educação? Porque você fez uma formação de negócios, se preparou para trabalhar no mercado corporativo e em que momento que você se descobriu professora de novo? O que você voltou para esse seu chamado, né? Eu sempre gostei da administração do gerenciamento, né? Até as pessoas brincam, Dani, o controle é contigo, né? Mas não é isso, é porque eu sempre entendi que um negócio, para que ele exista, eu preciso conhecer ele da porta de entrada, da maçaneta, ao fechar, apagar das luzes do final do expediente. E aí, eu me casei muito cedo, né? Eu tenho um filho de 27 anos, um outro filho de 5 anos, praticamente 2 filhos únicos numa linha, né, de vida aí. E aí, quando eu me formei em pedagogia, que eu entrei para o ensino superior, que isso foi lá em 2006, né, eu cheguei dentro da instituição de ensino superior, eu não conseguia traduzir a necessidade de cuidar de uma organização financeira e educacional ao mesmo tempo. Trabalhava-se essas duas percepções separadas. E eu observava que a formação das alunas para a área da educação, da pedagogia, ela estava falha. Porque elas precisavam entender a importância do negócio existir para que a escola existisse. Porque a realidade seja dita,
a quantidade de alunos formados na área da educação não é absorvida por escolas públicas. As escolas particulares também absorvem esses profissionais. Muitas dessas professoras vão virar coordenadoras, diretoras. Exatamente. E quando chegava no cargo de gestão, era aí o boom da questão. Elas não sabiam lidar com os números. Era um baque muito grande entender que por trás do nome da escola havia um CNPJ. Haviam tributos a ser pagos. E eu queria entender isso. E aí eu fui desbravar. Mas olha, o seu primeiro curso foi qual? Pedagogia. Pedagogia. Você começou trabalhando no mercado corporativo, mas quando teve uma grana, já foi fazer pedagogia, é isso? Nada. Quando eu entrei para fazer pedagogia, gente, vamos falar de oportunidades. Tá. A mensalidade eu pagava em torno de R$900. Não haviam projetos públicos, políticas públicas voltadas para o ensino superior que dessem atenção nesse quesito. Não tinha programa de financiamento, bolsas de estudos? Não havia. Isso foi em 2006? 2004. 2004. E o seu salário estava muito distante também, né, desse valor? Eu não estava nem atuando no mercado de trabalho. Não? Não. E aí, como é que faz para fazer faculdade? Exatamente. Você entra na faculdade, paga a matrícula e corre atrás de estágio buscando a oportunidade. Sério? Até surgir. Você só pagou a matrícula e aí talvez atrasou algumas mensalidades, mas com o foco de eu vou encontrar estágio. Exatamente. E todo o meu curso foi pagando a matrícula, as mensalidades anteriores, fazendo financiamento, né, do que eu estava devendo para continuar estudando. Gente, já tinha a mentalidade empreendedora, já. Já entrou na pedagogia com mentalidade empreendedora. Exatamente. Nossa, você vê que as coisas não são por acaso, né? É por isso que você está aqui junto com a gente, construindo a FAC, junto com a produção que está ali, com os vários coordenadores, né? Com o professor Roberto Macedo, nosso diretor acadêmico Wilson. Por isso que você hoje ocupa um papel importante, porque lá atrás você já tinha essa visão empreendedora dentro da educação, mas para construir a sua carreira. E hoje você ajuda a construir várias outras carreiras. Exatamente. Olha como que as coisas não são por acaso, né? Exatamente. Veja que hoje na FAC, a nossa missão é trazer o aluno para a aprendizagem. E a FAC hoje oferta bolsa, possibilidade. A FAC abraça o aluno. As instituições lá fora, em sua maioria, observam o aluno apenas como número, como um RA. Como um registro. Nós não, aqui nós sabemos o aluno, onde ele atua, qual é o foco de mercado dele, quais são as intenções. Nós literalmente instigamos os alunos. Instigar, muitas vezes, não quer dizer que eu estou passando a mão para que ele fique feliz. É para que ele seja realmente movimentado. Porque, educacionalmente falando, os autores dizem que só há aprendizagem quando eu desestruturo uma noção. Quando eu desestruturo uma aprendizagem do tipo, por que eu utilizo a caneta para escrever na prova e não lápis? Ah, mas não pode ser a lápis? Não, porque você pode apagar. Então, eu estou tirando de você aquela questão de que, não dá para fazer a prova a lápis, tem que ser a caneta. Poxa, você vai ficar sentido, porque você sempre usou o lápis. E eu estou dizendo, não, agora você vai usar a caneta. Então, esse processo de chacoalho, ele é muito importante. Então, se hoje você está numa instituição que passa a mão na sua cabeça e aceita tudo que você entrega, ela não está cuidando da sua aprendizagem do teu futuro. Não está subindo o seu nível, né? Não está te desafiando. E o mundo desafia a todo momento. A todo momento. Então, para que eu desenvolva os meus estudos, eu tenho que ter tempo. Para que eu tenha tempo, eu tenho que desfazer de alguns compromissos. Ou seja, eu estou refazendo a minha agenda. Aquilo que tinha espaço, já não vou ter mais tanto espaço, porque eu estou com foco dos estudos. Então, eu já estou reestruturando, ou seja, de certa forma, eu já estou colocando as coisas dentro de caixinhas, de quadradinhos de importância. Que isso é muito importante quando eu falo de desenvolvimento de estratégia para o estudo, até mesmo para alçar novos cargos. Tem que ter um plano, né? Obrigatório. E aí esse plano envolve aprender coisas específicas para que você seja competente o suficiente para assumir aquela responsabilidade. Que foi o que você fez, a gente percebe, todas as suas formações,
elas têm um objetivo claro, né? Sim. Tem uma frase que diz que as pessoas só fazem o que elas sabem fazer. Logo, quanto mais elas sabem, mais elas podem fazer. Então, aprender é aumentar o seu potencial, sua capacidade de ação. Sim. Agora, engraçado, você começou a estudar sem dinheiro. E aí, quando que essa conta começou a se equilibrar? Porque terminava o semestre, você juntava um dinheiro e pagava uma parte dos estudos, né, que você podia pagar lá que ficou do semestre e financiava mais para pagar lá na frente. Quando que você conseguiu equilibrar essa balança? Demorou mais de 6 anos para equilibrar. Porque mesmo depois que eu terminei a formação em pedagogia, que foi essa que eu fui fazendo nesse processo. Na pedalada. Na pedalada, né? Demorou porque o que acontecia? Eu ainda tinha as contas da casa, eu era mãe de família, né? Então eu tinha que honrar com aluguel, água, luz, alimento, escola. Então essa questão demorou. O marido ajudava? Ajudava. Só que aí chegou uma situação. Ah. Surgiu, graças ao nosso bom Senhor, o ensino à distância. Legal. O EAD. Porque aí eu fui galgando novas oportunidades no mercado, e como eu não tinha o valor para o curso presencial, foi no EAD que eu encontrei as oportunidades para chegar até a aprendizagem dos conteúdos, pagando por um valor mais acessível. Eu não disse mais fácil, mas mais acessível. Que isso é muito importante. E aí entrou aquela questão. Demorou para que eu colocasse as contas em ordem? Demorou. Mas eu conseguia, dentro daquele valor, subsidiar os meus estudos à distância. Economizando tempo, dinheiro, mas desenvolvendo uma disciplina, o que é engraçado, né? No EAD você economiza tempo e dinheiro e trabalha a sua disciplina, porque você agora que tem que decidir que hora que você vai estudar, em que momento, o quanto que você vai estudar, e tem que estar sempre de olho no calendário acadêmico para estar preparado na hora certa para as provas. Exato. E como que foi essa mudança, essa transição? Porque você estudou a vida toda presencialmente e o EAD. Quais foram os seus maiores desafios? O meu maior desafio foi conciliar o tempo de desenvolvimento de estudos com o trabalho, porque eram 9 horas diárias, casa, filho, lição de casa, responsabilidade de mãe, esposa e pertencente a uma sociedade com família. Você trabalhava presencialmente, né? Trabalhava presencialmente. Porque hoje a gente faz muita coisa à distância, mas assim, 9 9 horas de rotina de trabalho, fora aí voltar pro trabalho. Exatamente. Então, gerenciar esse tempo foi muito importante. Então, o que eu comecei a fazer? Pequenos planos semanais. Então, eu fazia o planejamento, por exemplo, do almoço do meu filho. Eu já deixava as marmitinhas prontas, comprava o lanche da semana, já sabia o que ele ia levar, já sabia o período das atividades dele avaliativa, o período de lição, já ficava com o calendário dos meus estudos ali muito claro, organizado. Nisso aí tinha agenda de médico, de otorrino, pediatra, tudo direitinho. Então, eu já começava a fazer esses pequenos planejamentos. Mas domingo, separava uniforme, marmitas, lancheiras, trabalhos que ele teria que entregar. Por quê? Porque durante a semana tinha que acontecer tudo dentro do espaço esperado. E isso você acaba se tornando disciplinado. Você foi criando as janelas de tempo específica para cada uma das coisas. Exatamente. E cumpria. Tinha que cumprir. Não dava para... No meu histórico de vida, eu não tive tempo para repensar assim, se eu não fizer, tudo bem. Porque eu tinha uma vida dependendo de mim, que era o meu filho. Ele era o seu grande motivo. Claro. É engraçado, porque para algumas pessoas, o que é desculpa é motivo, né? Tem gente que pode falar, poxa, eu tô com um filho pequeno, tenho esse problema e tal. Mas tem gente igual você que é justamente porque eu tô com um filho pequeno que eu vou me dedicar, que eu vou abrir mão de final de semana, que eu vou estudar na hora do almoço, mas eu vou dar um jeito para ter uma educação, para dar a oportunidade que meu filho tenha uma vida melhor, né? Com certeza, com certeza. Assim, vamos à realidade mais uma vez. Eu não nasci herdeira, eu não sou herdeira e não serei herdeira, né? Então, eu preciso pensar
que pelo menos eu preciso ter uma estrutura para que meu filho tenha uma boa estrutura para buscar oportunidades. E mais uma vez eu digo a importância do ídolo, do exemplo. O meu filho mais velho é tão disciplinado quanto eu. Tem os horários dele bonitinho, faz as janelinhas dele de estudo, dedicado. Não foi difícil para ele essa rotina. Por quê? Porque ele já tinha essa rotina dentro de casa. É muito interessante que as pessoas tenham a falsa impressão de que você entra hoje numa organização como trainee, como junior, que é uma oportunidade excelente e necessária. E daqui 6 meses você vira para o seu gestor e fala, escuta, quando serei o CEO? Quando é que você vai me dar o cargo de gerente ou de gestor? Mas o mais importante não está sendo dito. Eu preciso de um tempo de maturação e de compreensão. Uma situação básica. Nós passamos aí por uma pandemia. Como gestor, como é que eu gerencio um grupo de pessoas sob a minha responsabilidade, de modo que eu não faça o desligamento imediato, mas é que a minha empresa continue funcionando, trazendo lucro, mas eu não tenho mais os mesmos recursos, eu não tenho mais as mesmas possibilidades. Eu preciso de experiência de mercado para isso. Eu preciso de vivência para isso. E uma coisa que eu fiz durante a minha formação e faço até hoje é ouvir as pessoas experientes. A importância de ouvir os seus mestres, os seus professores, o seu gestor. É muito importante isto. Por quê? Porque eles possuem experiências e vivências as quais eu não tive. E aí você observa como ele se comporta, como ele conduz situações difíceis, como ele lê o mercado. Aí você fala, agora eu entendi por que eu não posso simplesmente chegar no Daniel e falar assim, não, eu queria um aumento. Olha, eu não consigo fazer isso hoje por causa disso, disso, disso e disso. Eu explico para você o motivo. E não é simplesmente não dar. Então, hoje nós precisamos compreender que existe uma real importância nas mídias, nas redes sociais, porém, o processo de maturação ele é muito importante. Porque se quando você chegar, ainda mais nesse momento em que nós estamos agora, que o profissional precisa conhecer a organização, saber onde ela atua, saber quais são os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, o que as guerras, o que as limitações, o que a falta de política pública, o que o aumento de um imposto vai causar na sua empresa e no desenvolvimento das suas atividades. E aí você não sabe isso, você não compreende isso. A FAC hoje, nas suas aulas, com seus conteúdos, com os professores, nós primamos exatamente por isso, para trazer para este aluno a aprendizagem voltada para o comércio varejista, que muitas vezes é subclassificado. É comércio varejista, a 25 é uma alegria. Não, ali tem milhares de famílias e de pessoas que dependem daquele lugar. E tem pessoas em potenciais profissionais excelentes. Eles precisam o quê? Da oportunidade. E a FAC traz isso. Nós primamos hoje, quando eu falo isso de conhecimento de início, meio e fim, porque eu faço a produção de conteúdo, a curadoria. Então, os nossos professores, além de serem gabaritados academicamente, eles têm o conhecimento mercadológico. Eles atuam ou atuaram por muito tempo no comércio varejista. Então, quando nós trazemos atividades, quando nós trazemos estudos de caso, quando nós trazemos atividades como o nosso projeto integrador aos nossos alunos, nós estamos trazendo todos esses conceitos voltados para este campo. Porque fica muito fácil falar de cases extraordinários como Cacau Show, Sodier, Natura. Mas essa não é a realidade do meu comércio varejista. Ele não tem essa questão de CEO. Ele sabe o que é chão de fábrica, produção, né? Vamos colocar se for bijuterias. 30 dúzias do brinco de argola, 30 dúzias do brinco de pingo. Quanto custa isso? A quanto vai sair? Como que eu vendo isso em atacado? Como eu vendo isso em varejo? Como eu vou fazer a comunicação para que essas pessoas que antes vinham até o meu polo
mercadológico presencialmente comprem de forma digital e que eu não perca as vendas, que eu não perca a minha margem de lucro. E isso as universidades hoje, quando nós falamos de ensino superior, elas não estão voltadas para esse público. Elas estão voltadas para o cara do escritório. E o meu aluno não é do escritório. O meu aluno é como eu, filho de nordestinos, oriundo das regiões mais simplórias do Brasil. E ele precisa sobreviver, ele é empreendedor nato. Literalmente, ele sabe dar nó em pingo d'água com luva de boxe. O aluno da FAC é o aluno da FABABA, Faculdade Barriga no Balcão. Exatamente. Ele está lá todo dia falando com os clientes, recebendo o fornecedor, pensando em como que ele vai pagar as contas no final do mês. E aí, quando ele acessa aqui essa instituição, quando ele tem acesso a profissionais como você, como os nossos professores e coordenadores, aí ele recebe as estratégias para dar o próximo passo, para crescer, para abrir outras unidades, franquear o modelo dele. Exatamente. Até porque ele não vai apresentar o negócio dele no papel de pão. Ele vai apresentar um planejamento de negócios. Ele vai montar uma estrutura. Ele vai fazer um estudo de onde implementar esse negócio. E é isso que nós prezamos. Isso leva tempo. Isso vai consumir o quê? Um desenvolvimento de uma postura de pesquisa. E você vai precisar pesquisar, e você vai precisar perguntar. Então, nós damos aos nossos alunos os instrumentos para. E aí ele entra num processo que hoje está muito famoso no mercado de trabalho, mas de forma geral, até aqui nos nossos espaços de educação, que é o Life Learn Long, né? Que ele vai ter que estudar para sempre e a todo momento ele vai ter que aprender alguma coisa nova, né? Exatamente. Agora, a gente tá apaixonado pela FAC, a gente é apaixonado pela FAC, a gente tá falando bastante, mas eu quero voltar um pouquinho para sua história. Ok. Porque você começou a fazer faculdade sem dinheiro, fez a faculdade inteira na pedalada, né? Então, se tem aluno aí que tá falando, poxa, não tenho dinheiro. Cara, a professora tinha que pagar todos os meses R$ 900 para fazer faculdade. Começou desempregada, mas jogou o chapéuzinho do outro lado do muro para depois ir buscar, né? Eu vou dar um jeito, eu vou conseguir aqui fazer uma escada, mas eu vou conseguir. E depois encontrou no EAD essa solução para que continuasse os estudos pagando menos. Agora, eu quero que a gente aprofunde essa questão do tempo, que muita gente fala hoje, não vou estudar porque eu não tenho tempo. E você, literalmente, também não tinha tempo. Que momento que você estudava? Quais eram os momentos que você separava para estudar? O horário do intervalo, almoço. Intervalo de trabalho. Trabalho. Aquela 1 hora que você tem lá. Exatamente. E nos períodos semanais de finais de semana à noite. Literalmente, eu me trancava ali no quarto do meu filho e dizia, olha, agora é o meu momento. Chegava em casa à noite, tinha um tempinho para estudar antes de dormir. Antes de dormir. Já colocava todo mundo, né? Almoço, janta, deixar tudo pronto, preparado. Por isso que eu falei da importância da organização. Você fazia no final de semana a comida? Fazia. Já deixava as marmitinhas prontas então no era só congelador. aquecer. Era só aquecer. Olha, uma vida planejada para os estudos. Exatamente, para poder dar conta, porque eu precisava estudar. Né? E eu gostava dessa dinâmica porque eu não tinha que sair para fazer grupos presenciais, final de semana na casa das amigas para poder estudar. Por quê? Porque a casa ficava vazia. Quem ficava com meu filho? Então, eu não tinha essa possibilidade. Então, eu tive que ir colocando dentro da minha realidade. Foi difícil? Foi. Foi muito sapato furado, foi muita calça furada, foi muita blusa velha remendada, porque não tinha condições, mas era necessário gerenciar o tempo. Vou dizer que era religiosamente que não tinha um dia que quebrava? Não, sou um ser humano. Tinha semana que realmente eu não conseguia. Mas o que eu fazia? Eu repunha no outro momento. O mais importante é construir a constância, né? A constância. Porque depois de um momento, vira hábito. Você já está acostumado a fazer. Exato. É claro que tem um outro momento que você está com a cabeça cheia, ou você está muito cansada fisicamente, você fala, não, hoje eu vou me permitir descansar, senão você entra num burnout. Exato. Né? Muito bom. Professora, quando você passou por essa trajetória, você pensou em desistir em alguns momentos? Você pensou que não valia a pena? Não.
O tempo todo com a fé inabalável. Vai dar certo. Vai dar certo. A conta vai fechar lá na A frente. conta vai fechar lá na frente. Eu disse que eu não perdi a fé. Não quer dizer que eu não chorei. Não quer dizer que eu não desmoronei. Não quer dizer que eu não tenha ficado literalmente exausta. Mas não dava tempo, porque eu tinha um filho, eu tinha um objetivo. E o mundo continua rodando. Não dá para parar. Porque quando você tem uma vida ou várias vidas sobre a sua responsabilidade, não dá tempo de respirar. E qual bairro que você cresceu? Na zona leste de São Paulo. Que lugar? Ali no parque, próximo ao Parque do Carmo. Próximo ao Parque do Carmo. Você vai entender porque que, do nada, eu coloquei o bairro que você cresceu. Filho de nordestinos, imigrantes, eles provavelmente não tinham um salário grande, né, na época, para sustentar vocês. E quando que você foi ter acesso à tecnologia, a computador, a celular foi bem depois, né? Foi bem depois. Eu vi meu pai ter um celular quando eu já estava virando adolescente, já foi um BCP lá. Acho que o Baby, o celular o Baby. Mas assim, quando que você teve acesso à tecnologia e foi fácil para você se acostumar a estudar pelo computador? Você teve alguma dificuldade de encontrar os materiais de estudos? Como foi a sua relação com a tecnologia? A minha relação com a tecnologia não foi complicada porque eu já vinha de um campo de trabalho que eu trabalhava com DOS, né? Com aquela telinha verde que você vai digitando, vai aparecendo depois. Tipo Matrix? Isso! DOS é tipo Matrix? É tipo Matrix. Ei, produção, você chegou a ver esse programa aí? O Não. DOS? A produção é do tempo de Johnny Bravo, só que o nosso Johnny Bravo com olho verde. Quem sabe quem é Johnny Bravo é a nossa produção, só que com olho verde. É verdade. Ele não tem nem noção do que é isso. Tipo, é de comer? O DOS. O DOS era um DOS. programa que você utilizava no trabalho, no dia a dia. Isso. Então, na verdade, quando eu cheguei para desenvolver os meus estudos nas plataformas digitais, eu já tinha uma familiaridade com o PC, com o computador. Entendi. Mas como eu sempre fui curiosa, eu nunca me deixava convencer por aqui não pode apertar. Então eu ia lá, Explorava tudo explorava que tinha na plataforma. o que podia, o que não tinha. Eu gosto muito de ler. Então ter o hábito da leitura era muito importante, porque eu observava que dentro das plataformas tinham instruções e você começava... É que assim, qual é o grande problema? Ninguém lê manual, né? Sim. Ninguém gosta de ler o manual, mas o manual é importantíssimo. Porque ele é o primórdio da sua orientação. E aí, falando em tecnologia, qual é o grande problema que nós temos hoje? As pessoas não gostam das plataformas de estudos porque elas não se comportam como as plataformas rede social. Então, o que é uma rede social? Você pega o celular, você faz assim, não é isso? Isso. E você vai tendo... infinito. Exatamente. Vai subindo. Vai subindo. Sempre aí... tem uma novidade ali. Perdão. A plataforma de estudos não se comporta dessa maneira. É preciso que você entre, que você leia, que você releia aquilo que você não entendeu. E uma coisa muito importante de nós entendermos e compreendermos é que a nossa mente mente para nós mesmos. Quando nós começamos a ler, ela começa a te dar gatilhos para você parar, que é o sono, é o bocejo. Ah, não estou entendendo nada, não vou ler. É necessário ler novamente. Então, esse processo, para mim, não foi complicado, porque eu já vinha com uma bagagem. Por isso que eu falei da importância do processo de maturação, de amadurecimento, de conhecimento. Então, hoje, para se sentar, eu dou dicas aos meus alunos. Desligue o celular, desligue as suas redes sociais. Não desenvolva os seus estudos com a TV, com músicas, a não ser que você tenha uma disciplina muito grande que você consiga conciliar os dois. Porque isso também precisa de treinamento. Porque você tira o foco dos estudos. E aí é uma palavrinha, um conceito, um conteúdo que você precisava, que seria a chave para você compreender. Só que aí você estava ouvindo uma música, você prestou atenção na música. Exatamente. Você perdeu o foco ali. Entendi. Bom, já entendemos a sua rotina de estudos. Você tinha algum método para estudar?
O meu método de estudo era levar em consideração aquilo que eu gostava. Eu não sou fã de videoaulas. Olha que interessante. Eu gosto de ler. A videoaula, ela entrou depois para que eu tivesse uma noção se eu havia compreendido o conteúdo escrito. Primeiro você lia, Primeiro preparava eu a li, mente. exatamente, fazia a leitura, fazia as minhas anotações. Nossa, isso aqui é importante. Quando vinha uma palavra que eu não conhecia, eu anotava, parava e ia pesquisar o significado. Porque naquele contexto eu não tinha entendido. Ah, então eu vou descobrir onde ela cabe em outros locais. Por isso que a professora tem sempre palavras novas, rebuscadas e com significado muito forte, muito profundo. Exato, mas aí foi aonde eu entendi o quê? A maioria das pessoas, dos nossos alunos, diziam assim: professor, eu não entendi isso que você quis dizer. Não tem problema, eu vou buscar uma outra palavra para você compreender. Mas anota essa que eu estou te falando, porque na hora que você conversar com alguém utilizando essa palavra, ela vai observar para você e falar: nossa, essa pessoa Tem cultura. tem cultura. Essa pessoa é uma pessoa antenada. É. Por quê? Não são palavras como todo mundo estava utilizando gap. Eu não sei o que é o gap. E eu ficava olhando, mas que diacho de gap é esse? Tá, era uma ruptura, ou seja, era uma falha. Então não é mais fácil você dizer aqui, olha, nesse processo houve uma falha. Não, vamos falar gap. O que acontece? Eu já distancio a minha comunicação com o meu aluno, eu já distancio a minha comunicação com o texto, porque eu não sei o que significa. E ninguém quer dizer assim, olha, eu não sei, você pode me falar? Há uma vergonha. As pessoas têm um bloqueio. Receio. Eles têm um bloqueio, assim. É um receio, a palavra certa é receio. Tem receio e se eu perguntar, eu não vou parecer um tanto quanto ignorante? Exatamente. E quando, na verdade, eu digo, não há processo de ignorância nas aulas. Toda aula é um processo construtivo. Ou ignorante é quem não pergunta, né? Porque está ignorando que ele pode aprender alguma coisa naquele momento Exatamente. e não perguntou. Exatamente. Acho que essa humildade para aprender também é importante, né? De pedir ajuda, de Necessária. falar que não sabe. Porque a gente está aqui numa instituição de ensino para isso, né? Exatamente. A gente está aqui para buscar as respostas. Exatamente. Eu tô mexendo aqui, eu tô desligando aqui, ó. O pessoal que tá só ouvindo não tá percebendo, mas de vez em quando eu tô desligando a TV aqui. Deixa eu me arrumar aqui. Pronto. Tô bem, a produção ficou brava. Olha lá. Olha lá. Tira ponto dele, produção. Não, é que eu pisei no fio aqui. Mas olha, já entendi esse seu processo educacional. Foi um grande desafio para você, primeiro em relação ao dinheiro. Aí quando teve dinheiro não tinha tempo. Teve que lidar com o tempo, né? Agora, quais foram os momentos mais difíceis na sua jornada como estudante? Na minha jornada como estudante, um dos momentos mais difíceis foi o processo de divórcio do pai do meu primeiro filho. Foi no momento em que eu... Você tem tempo e dinheiro, agora arruma problema familiar. Literalmente foi no momento em que eu falei, bom, agora eu vou começar a construir, colher os frutos daquilo que eu tinha tanto trabalhado. Fiquei sozinha e desempregada. Nossa. Acontece. Mas com tudo isso, exatamente, com todas as formações, concorrência, mercado, diminui-se a quantidade de ofertas de trabalho, a régua, a métrica aumenta. Foi muito complicado. O que eu fiz? Vamos voltar a estudar. Vamos ver como é que o mercado está se comportando. Foi difícil. Muito complicado. Muito complicado. Mas foi aquilo que eu falei. Eu tinha alguém aqui nas costas para carregar. Então eu não me dava tempo de... Chorei. Muita madrugada. Mas durante o dia, linda, plena, procurando emprego. Tanto que o mais interessante é que a minha entrevista estava marcada para entrar nessa universidade. Haviam 2 dias que tinha estourado a bomba do divórcio. Então eu fui fazer a entrevista, eu estava com os olhos inchados. E a moça perguntou, o que aconteceu? Você chorou? Eu falei, não, isso aqui é alergia. Estou com uma alergia super forte. Eu tomei o medicamento, só que eu não deixei de vir, de comparecer, porque eu preciso. E ela me contratou. Então valeu a pena pagar
pagar o preço ali E temporário. se você me perguntar, faria tudo de novo? Por favor, pode colocar o enfeite no cérebro aqui que a gente não liga. Porque foi literalmente utilizar a situação negativa como potencializador. Não dá tempo para chorar. Não vai dar tempo. E quer dizer, as coisas não acontecem com você, elas acontecem pra você, né? De alguma forma, isso foi um presente embrulhado de uma forma muito estranha para que você pudesse aprender uma lição ou para que você pudesse se fortalecer. E no caso, isso te fortaleceu muito, né? Exatamente. Depois você com certeza teve que lidar com outras situações difíceis e você falou, não, já passei por isso. Com certeza, com certeza. Isso daqui vai ser fichinha agora. Professora, a gente está encerrando já para os finalmente aqui, mas eu não posso deixar de continuar uma história que começou lá atrás, no começo desse podcast, porque eu fiquei super curioso. Você foi fazer pedagogia, né? Primeiro você estava trabalhando, depois você ficou desempregado, foi fazer pedagogia. E aí, como que foi essa jornada até você realmente chegar numa instituição de ensino superior? Por onde você passou? Como é que você construiu essa carreira para estar aqui hoje? Eu passei por várias instituições de ensino superior, sempre pelo EAD. Então, eu comecei nas instituições de ensino superior lá em 2007, 2008, 2009. Depois da pedagogia, você já procurou trabalhar com ensino superior? Já. Ah. Até porque eu havia experimentado educação infantil, fundamental, EJA, só que eu não me identifiquei. Qual foi o seu primeiro trabalho no ensino superior? Meu primeiro trabalho foi em uma instituição de ensino superior ali na Zona Leste, e eu atuava no EAD. Mas o que você fazia lá? Eu era tutora. Você era tutora? Eu era tutora, eu entrei lá como tutora. E aí eu entrei como tutora da área da pedagogia. E a importância, mais uma vez, do ídolo. O meu gestor, ele me deixava fazer tudo. Eu atuava com os alunos, eu atuava no administrativo, eu atuava nos processos de estágio, eu atuava nas análises de dispensa de disciplina, eu atuava na aplicação dos processos seletivos, na correção das provas, nas aulas com os alunos, que haviam aulas, encontros síncronos na instituição. Ele me deixou atuar com todos os alunos. Então, eu sempre conheci a instituição de ensino literalmente da porta, da catraca, da dificuldade do aluno de ter a carteirinha e acessar a instituição. Porque você passou por todos os departamentos. Eu passei por todos os departamentos. Você entrou como tutora, sua missão era ajudar os alunos a entenderem a matéria. Era um auxiliar de professor, mais ou menos Isso, assim, né? Isso. Só que aí você conheceu todos os departamentos, foi para a secretaria. Fui para tutoria online, trabalhei na gestão, na captação, trabalhava com os polos, fazia toda a orientação de que polo, né? Que o polo ele é uma extensão da instituição de ensino. Quando está uma distância geográfica, então o aluno, por exemplo, nós temos alunos de vários estados do Brasil. Se ele não tem condições de vir a São Paulo para vir até a nossa sede, ele utiliza o nosso polo. E eu fazia todo o gerenciamento e treinamento dessas pessoas no polo. Uau! Os alunos de hoje, quais são as maiores dificuldades que eles têm na jornada deles como estudante? Se eu te disser que desde os primórdios que eu iniciei no EAD até hoje, os apontamentos das dificuldades são os mesmos. Falta de tempo. E aí, nessa falta de tempo, vai elencando outros pontos que eles utilizam. Mas você fala, poxa, vamos adequar o horário. Que tal você utilizar o horário do seu intervalo, de um sábado, de um domingo? Aí muda. Sim. Ah, mas você usa palavras difíceis. Não, mas veja, vamos utilizar então palavras mais comuns no processo acadêmico, mas não é pejorativo, porque eu preciso te ensinar esses conteúdos, essas metodologias, essas formas da fala para que você entenda a questão estratégica. Então, não mudou. Então, todos os alunos hoje reclamam da falta de tempo. E aí eu faço uma pergunta. O problema é a falta de tempo? Ou que você usa isso como a sua âncora, porque se você está dizendo para mim que é falta de tempo, então não vai haver discussão. Então, geralmente, falta de tempo é uma resposta inicial, mas não é a verdadeira. A resposta verdadeira talvez é porque ele não se adaptou ainda à educação EAD, ou ele ainda não entende a linguagem dos professores, porque tem
tem um tempo de maturação, né? Até você Sim. se acostumar com a linguagem, talvez, de alguns professores, se adaptar. Porque as linguagens que a gente vê hoje, principalmente na internet, são linguagens extremamente superficiais, rápidas e muito pobres, às vezes. Exato. E aí você entra num ambiente que vai subir o nível, vai puxar a barra para cima, vai te trazer outros significados, você precisa estar aberto a passar pelo o que eu chamo de DNA, né? Que é o desgaste necessário do aprendizado, né? Você vai ter que se desgastar um pouquinho, esperar um pouquinho, ter paciência, ir atrás daquele significado, se acostumar, porque são professores diferentes também, então são dinâmicas diferentes, né? Com as dinâmicas diferentes dos professores, para que, ao se adaptar a todo esse processo, você vai ter maior domínio do seu processo de estudo. E tendo maior domínio do seu processo de estudo, sem perceber, você tem maior domínio do ambiente como um todo, né? Porque se eu aprendo a dominar o ambiente como um todo, eu aprendo a dominar também os ambientes em que eu atuo. Como professor, como coordenador. Né? Então, tem que passar por esse desgaste. É um incômodo. Quando você fala falta de tempo, a pessoa não está pré ou disposta a ter que repensar o seu tempo. E aí ela usa isso e tipo, acabou a conversa? Então, acabou. Não tem mais tempo. Não tenho tempo. E se você colocar palavras, ela vai dizer assim, o problema é o conteúdo, o problema foi a videoaula, o problema foi o logo que eu não gostei da cor, esse vermelho me cansou o olho, esse azul me deu sono. Ele vai usando o quê? Artimanhas para dizer para você que o problema está aqui. Quando, na verdade, por favor, se dê só uma chance de tentar. E de permitir... Permitir-se errar. E que o tempo passe, né? Porque tudo tem um processo de maturação. Você teve que passar por vários processos de maturação, como todo mundo. Agora, o que ele pode fazer também é procurar ajuda. Né? Pedir ajuda, assim como você fez em toda a sua carreira, que foi, não estou sabendo lidar com isso. Vou procurar uma pessoa mais experiente para falar comigo, né? Exatamente. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Ok. Professora, quer deixar um recado para os alunos que estão com desafios também em relação a tempo, dinheiro, adaptação para estudar? Deixa um recado aí para os nossos alunos. Vamos lá. Vou utilizar aqui, acho que muitos de vocês não vão nem conhecer, mas há uma frase na música de Legião Urbana que diz que disciplina é liberdade. Então, permita-se desenvolver uma disciplina para o seu tempo, para o seu dinheiro, para a sua aprendizagem e para entender que esse processo negativo, ele tem um período de final. Mas você tem que objetivar o final dele. E aí, se você tiver dúvida, peça apoio para o seu professor, para o seu gestor, para o coordenador. A FAC possui uma equipe altamente capacitada para lhe dar este apoio. Veja, eu não estou dizendo que nós vamos dizer sim para todas as suas solicitações. Eu estou dizendo para você que nós vamos lhe dar apoio, nós vamos instruir e buscar as melhores estratégias e alternativas para te ajudar, porque o nosso foco é que você finalize a sua formação em grande estilo e que você coloque no mercado de trabalho o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Chefa, muito obrigado. Produção, muito obrigado. Você que esteve com a gente até o final desse podcast. Compartilha, se você está nas plataformas de podcast, compartilha esse podcast com outros colegas. Leva essa mensagem adiante. Os desafios para estudar são muitos, mas é possível superá-los. Foi um prazer estar com você aqui. Prazer é meu. Tá bom? A gente se vê em outros podcasts. Ela está sempre por trás aqui de tudo que acontece nos nossos podcasts. E a gente encontra você também em outro podcast. Esse foi o podcast Desafios para Estudar da Faculdade do Comércio. Muito obrigado, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.